E aí, meu garoto? E aí, bom? Bom demais, cara. Graças a paz. Tá tudo Graças a bem? paz, tudo bem? Bom demais. Como tá essa quarentena aí? Pô, cara, tá indo, né? Trabalhando bastante. Pra quem não sabe, eu trabalho como Uber, né? E deu uma diminuída no movimento, mas assim, a gente não pode parar, né, cara? A gente É, tem que continuar produzindo de alguma forma. Mas tá bem, cara, tá bem. Tô estudando, né, bastante também. Tem minha faculdade, que até o meio do ano eu pretendo formar. E vamos aí amém, devagarzinho sempre. amém. Pode começar orando por nós, todo convidado começa orando por nós e a gente já dá início. Amém. Pode orar? Pode? Amém, glória a Deus. Para vocês que estão entrando, eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus preparou essa noite para falar conosco. Então, você na sua casa, onde você está, em nome de Jesus, fique nesse espírito de oração. Deus, te damos graças, Senhor, porque nós estamos, meu Pai, aqui, sim, meu Deus, reunidos para falar, meu Deus, a tua palavra, porque o Senhor é o centro de todas as coisas. Se não fosse o Senhor, meu Deus, nada disso estaria acontecendo, meu Pai. Meu Deus, eu sou grato pela vida do Felipe, sou grato pela vida do Mateus, eu sou grato, meu Deus, pela vida dos meninos, meu Pai. Meu Deus, que o Senhor tem levantado, meu Deus, pessoas jovens no meio dessa geração, com fome e sede, meu Deus, pelo Senhor. Meu Pai, eles são caçadores de Deus, meu Pai, estão em busca do Senhor. Meu Pai, que só possa soprar, meu Deus, o nome deles aos quatro cantos da terra, meu Pai. Esteja conosco, fala conosco, meu Pai. Abençoe cada um que esteja nos assistindo, que esteja nos assistindo agora, que vai nos assistir depois. Meu Deus, que o Senhor possa abençoar cada um. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Isso Amém. aí. Eu sempre gosto de começar convidado, que é algo que todo cristão deve ter, né? Um encontro com Jesus. Quero que você conte um pouquinho da sua história até o dia que você encontrou Jesus, não simplesmente para ir para a igreja, mas até o dia, aquele dia que você falou, dessa vez eu encontrei Jesus de fato e daqui em diante eu não me vejo mais sem ele. Ô, Felipe, o que acontece, cara? Eu sou muito grato a Deus e pela minha mãe também. A minha mãe, desde pequena, ela me criou dentro da igreja, sabe? E, assim, eu queria brincar na rua, ela me levava para ir para o ciclo de oração junto com as mulheres. Mas, assim, a minha conversão mesmo, cara, eu gosto de falar que minha conversão foi lá para os meus 12 anos, né? Que foi o período que eu batizei. Foi ali que realmente eu entendi o que era ser cristão, que eu comecei, na verdade, eu comecei a entender o que era ser cristão, que para mim era tudo muito novo. Eu só ia para a igreja porque minha mãe falava: se você não for para a igreja, na hora que Jesus voltar, você vai para o inferno. Né? Que ela falava assim: na hora que todo mundo for arrebatado, as vai ficar para trás, a sua, você vai ficar aí. Então era aquele medo gerado, sabe? Uhum, Mas aquela conversão, o amor pelo Senhor mesmo, veio com os 12 anos, porque na adolescência que vem muitos processos, né, Lito? Então, uhum. começou um processo ali da minha vida em que eu precisei muito do auxílio de Cristo. Eu tinha muito complexo de inferioridade, eu tinha eu tinha muito medo, eu era muito retraído, né, apesar de eu brincar bastante, só que quando eu estava na minha realidade eu era muito retraído. Então, quando algumas pessoas começaram a investir palavra, investir tempo em mim, a ministrar sobre mim, então eu comecei a entender aquilo. Eu comecei a sentir a presença de Deus e estamos aí até hoje e a gente não larga de jeito nenhum esse Amém. Jesus. Tem duas fases que eu acho que separam a nossa conversão. A fase que a gente entende realmente quem é Jesus e começa a sentir algo no culto, a se avivar no culto, mas eu creio que tem outra fase, a fase de Jó 42, no versículo 5, ele vai falar: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu conheço porque eu te Sim. vejo. Eu creio que tem essas duas fases. Aquela fase do que a gente conhece Jesus, mas pelo que o pregador apresenta, e tem aquela fase que a gente conhece Jesus pelo que ele nos apresenta. Oh, cara, é muito isso, sabe? É muito isso, Felipe. Eu tinha ideia pelo que as pessoas falavam, pelo que minha mãe falava, eu ficava vislumbrado com aquelas irmãs orando, e elas eram irmãs de oração mesmo. Só que aquele negócio, o povo de Deus, quando ele estava saindo cativo do Egito, tinha gente que entrava na nuvem, mas tinha pessoas que só olhavam a nuvem, não entendia o que era aquela coluna de nuvem, aquela coluna que ficou acompanhando eles no deserto.
tinha algumas pessoas que não entendiam, apesar de estar no mesmo ambiente. E eu também me sentia assim, cara, meio deslocado. Eu estava no ambiente, mas eu não entrava na nuvem, sabe? Eu não sentia. Até que tem aquele momento que você falou, um momento importante que você começa, você realmente conhece Jesus, não só porque as pessoas falam, o Deus que minha mãe falava, o Deus que minha avó falava, o Deus que o pastor falava, mas quando ele se apresentou a mim, e ele começou a se apresentar a mim, nenhum desses processos, sabe? Foi um tempo da minha adolescência que hoje eu tô com o rosto mais ou menos bom, mas antigamente eu era muito feio. Aí, cara, eu tinha um complexo muito grande, e foi no meio desse processo que o Senhor se apresentou a mim como um amigo, porque eu não tinha tantos amigos. Então, ele se apresentou para mim como um amigo. Um amigo que eu conseguia conversar, eu trocava ideia com Deus mesmo, sabe? Eu ia orar, eu começava a trocar, olha, meu dia foi assim, estou muito triste assim, tal. Então, ele se apresentou para mim de uma forma poderosa e eu acredito muito nisso que você falou, é muito isso mesmo. Eu acho que a gente tem que ter essa fase de visão, né? Que a gente, no começo, a gente acha que oração, nem só oração, mas intimidade com Deus, algo com Deus é só algo separado para alguns homens, mas na Bíblia deixa muito claro isso, que o desejo de Deus é salvar a todos, lá em 1 Timóteo 2,4, e isso é muito incrível quando a gente entende isso, que o encontro para Deus é para todos, e igual você falou, você tinha esse complexo de inferioridade, como que foi esse processo de vencer esse complexo, de entender que Deus também tinha algo para falar com você em secreto? Então, Lipe, o processo ele chega para a vida de todos. De uma forma positiva, de uma forma negativa, ele chega para todo mundo. E quando ele chegou para mim, eu acredito que tudo Deus tem propósito. Deus tem propósito em todas as coisas. E a vontade dele vai ser boa, perfeita e agradável. Mas para que a gente venha experimentar isso, Deus permite que alguns processos cheguem até nós. E Deus permitiu que tais processos chegassem até mim. Para moldar o meu caráter, para moldar... para lapidar mesmo minha vida. E Deus ele já tinha um propósito na minha vida, que desde quando eu era muito novo, essas irmãs do ciclo de oração, elas colocavam a mão na minha cabeça. Teve uma que falou assim, olha, esse aqui é pregador da palavra, vai ser pastor, é pastorzinho. E desde então, a minha mãe sempre ficou ministrando, falando isso comigo. Aquilo ficou na minha cabeça, sabe? Eu acreditei mesmo naquela palavra. E até que veio um momento e que, olha só como é que as coisas se encaixam, né? A palavra de Deus fala que conhecer e prosseguir conhecer o Senhor, Oséias capítulo 6, versículo 3. Eu sabia, eu sentia isso no meu interior, mas eu não queria envolver tanto, sabe? Aquele negócio, mesmo quando eu virar para você e falar assim, ô Felipe, você vai ser um missionário, cara, você vai ser um missionário, você vai ser muito levado e tal. Você, amém, começou a me assustar, né? E nesse meio tempo foi tudo em paralelo, sabe? Que eu comecei a ter esse complexo e com esse complexo, em um desses secretos Deus me visitou, né? Em uma oração Deus me visitou. Um dia eu estava orando, estava em uma dessas reuniões de oração, até que o Senhor desceu sobre mim, a presença de Deus desceu, falou comigo, eu chorei demais, eu nunca tinha chorado tanto na igreja nesse dia. E a partir daquele momento, sabe quando você levanta assim, diferente? Ninguém veio ministrar sobre mim, colocar a mão na minha cabeça nesse dia. Mas foi um dia que Deus falou assim, de uma forma muito forte comigo. E a partir dali, eu comecei a entender que Deus tinha um propósito na minha vida. E o propósito de Deus começou a ser mais importante do que qualquer processo, qualquer outra coisa. Você está falando muito sobre chamado, e na casa a gente pergunta que eles mandaram aqui para saber como saber qual é o meu chamado. Felipe, o que acontece, cara? O chamado, primeiro, assim, nós temos que ponderar algumas coisas. É claro que isso você descobre em oração, você descobre isso em secreto, você descobre isso buscando a Deus, porque é Deus que vai revelar. Porque o próprio Jesus fala, muitos são chamados por Ele. É Jesus que chama.
Mas para que você tenha acesso a que Jesus está chamando, você precisa ter um relacionamento com ele. Então, primeiro de tudo é isso. E um outro ponto muito importante que eu também acredito é que esse chamado não é que ele vai acontecer na vida da pessoa. Não é que o pastor falou ou revelou, ou você sentiu aquilo, que aquilo começou na sua vida. Não. Cada um já nasce com um chamado, cada um já nasce com um dom, cada um já nasce com um dom, né? Com a coisa. Esqueci a palavra agora. Com ministério. Toda pessoa Oi? Ministério. Com ministério. Enfim, daqui a pouco eu lembro da palavra, agora eu esqueci. Mas isso segue a pessoa desde quando ela nasce. Desde quando ela nasce. Uma hora manifesta. Isso se manifesta em oração, isso se manifesta em relacionamento com Deus. Então, eu sempre tive a facilidade, por exemplo, de falar em público. Assim. Isso para mim nunca foi um problema. Se tiver que falar para muitas pessoas, pela graça de Deus, eu falo tranquilamente para mim. Sempre gostei de apresentar trabalho. Meus trabalhos eram ótimos apresentados. Os escritos eram uma benção, mas os apresentados eram muito melhores. Então, se torna um padrão, sabe? Uhum. Se torna um padrão na vida de cada um. Vai se tornando um padrão. Por exemplo, uma pessoa que tem um chamado para cantar, desde pequena, ela já apresenta dons que ela canta. Né? Ela nunca nega isso. Então, já está na pessoa. Davi, apesar de rei, ele era um adorador. E desde pequeno ele apresentava esses sinais de adorador. José, ele era um chamado para ser governador. Ele governou desde os sonhos dele, que as espigas se inclinavam à espiga dele, né? As 12 estrelas se inclinavam à estrela dele. E desde pequeno ele tinha esse chamado para ser um governante. Então, a gente precisa, para que Deus venha nos despertar para os sinais. Porque os sinais estão aí, sabe? Os sinais aparecem. E vai se tornando um padrão, sabe? Vai se tornando um padrão, cara. Para mim foi um padrão. Tipo assim, cara, eu tenho uma facilidade muito grande em apresentar trabalho, em falar e em ensinar. Eu tinha essa facilidade. Eu terminava muitas atividades primeiro na minha escola e eu ia ajudar os outros meninos das outras cadeiras e tal. Estou falando isso para me gloriar, mas é um padrão que eu fui observando com o tempo. Então, cada um tem que observar o padrão. E observando o padrão e em oração, isso se manifesta. Isso se manifesta. Você sabe muito bem disso, se manifesta. E o que muda quando você entende isso que você carrega? Eu creio que é um entendimento que você carrega de algo que Deus já plantou desde você, desde antes. Que até Jeremias 1,5 vai falar que eu te separei para ser profeta desde o ventre da sua mãe. Então eu creio que tem algo plantado em todos, só que quando Jesus chega, ele é a luz do mundo. Então ele chega como uma luz e nos mostra. E ao tempo ele faz nos entender aquilo que ele nos depositou, né? Então o que muda quando a gente entende o que a gente carrega? Cara, muda muita coisa. Esse negócio de Jeremias é forte, essa história de Jeremias. Jeremias capítulo 1. Na hora que você começa a ler aquilo ali, começa contando a história de Jeremias, que era filho de Uquias, sacerdote. Tem um negócio que eu gosto de falar muito sobre isso. Mas Jeremias, o automático de Jeremias tinha que ser que ele fosse também um sacerdote, porque o sacerdote ele era passado de linhagem de pai para filho. Ele era uma linhagem familiar. Então, Jeremias, na cabeça dele, ele já seria um sacerdote. Né? Já seria um sacerdote. Até que o próprio Deus se manifesta a ele e fala assim: Jeremias, antes que você fosse formado no ventre materno, eu já te conhecia e eu te consagrei profeta às nações. Ele queria sacerdote, mas Deus falou: você vai ser um profeta. Eu te chamei para ser um profeta. Então tem muitas pessoas que talvez estejam nos assistindo e o que muda é o seguinte: talvez o automático da vida de algumas pessoas seja essa. Nasceu num lar de traficante, o automático é que ela seja um traficante. Nasceu num lar de pessoas que tem um histórico de divórcio, o automático é que seja divórcio. Até que chega Deus e fala: eu te conheci e eu te consagrei. Então muda tudo quando a luz, que é Jesus, que ele é o verbo, é Deus verbalizando todas as coisas, e por meio dele nada que foi feito se fez sem ele. Quando Jesus ele é a luz, ele é o verbo sobre nós, ilumina, porque nós estávamos em trevas. Então, como nós estamos em trevas, nós não conseguimos enxergar.
mas quando a luz aparece, se torna com clareza para a gente, sabe? Então muda tudo. Muda toda a pessoa, ela começa a mudar a trajetória. Por exemplo, eu por ter esse padrão, eu cheguei a pensar que eu seria professor. Eu seria professor de escola. Tanto que eu faço faculdade de licenciatura em História, enfim. Só que o meu automático seria esse, acho que eu vou ser um professor. Aí vem Deus falando assim, não, eu vou usar o padrão de vida, eu vou usar o chamado que eu tenho para você ser um pregador das nações. Vou te usar para ser um pastor. Ponto. Tem pessoas que elas têm uma finalidade muito fácil, sabe? Mas Deus, ele tem outra coisa. Então, quando essa luz chega, muda tudo. Muda quando Deus chega. A pessoa, por exemplo, se prepara para ser um médico. Só que Deus quer usar ela para ser um cantor, para ser um levita. Aí a pessoa ela vai chegar no final da vida dela como Salomão. Tudo é vaidade. Ela pode ter sucesso. Ela pode tirar notas boas, por favor. Façam faculdade, estudem mesmo. Mas estudem e busquem primeiro se aquilo faz parte do chamado de cada um. Isso só vem quando Deus revela isso a nós. Eu acho isso muito interessante. Eu não sei se você já ouviu falar de Dalili Moody, mas ele era um avalista que aos 23 anos ele era um grande empresário, até que ele começou a evangelizar. Aí quando ele começa a evangelizar e falar, oh, que maravilha, experimentei de outro mundo e não me encaixo mais nesse mundo dos negócios. E larga totalmente os negócios para viver de evangelismo. Isso eu acho incrível, eu acho que é uma renúncia mesmo, igual Paulo fala em Filipenses 3,7, o que primeiro é ganha, tornei perda por Cristo. E como você lida com essas renúncias? Qual a dica que você tem para lidar com as renúncias? Eu acho que eu vejo na nossa mentalidade, ainda mais no mundo de hoje, com o conforto tá tão instalado, uma dificuldade de renunciar. Às vezes renunciar um celular por dia, às vezes renunciar a coisas bobas, renunciar talvez um emprego bom, que é algo mais difícil, mas como lidar com essa renúncia? Cara, lidar com essa renúncia, quando a pessoa, aí vem aquela questão do relacionamento, quando ela é plena com o relacionamento que ela tem com Deus, não se torna um enfado, não se torna um fardo para ela. Porque o próprio Jesus fala, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, quando isso se torna um fardo para uma pessoa, eu tenho que abrir mão do celular 20 minutos por dia, para mim é um fardo muito pesado. Então, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Porque quando é de Jesus, quando a pessoa entende o relacionamento dela, aquilo não se torna um peso. Aquilo se torna um prazer. Aquilo não se torna uma coisa difícil de se fazer. Difícil de se fazer em palavras, né? Porque realmente para nós, seres humanos, é difícil. Mas para nós se torna um benefício, sabe? Para nós se torna uma coisa muito boa. Por exemplo, a gente tem que abrir mão do celular por 1 hora e a gente fazer um devocional, orar a Deus, buscar o Senhor. Para nós é algo muito bom. Para algumas pessoas é muito difícil. Então, quando a pessoa entende esse relacionamento com Deus, para ela se torna mais maleável. Entende isso? E assim, olha só como que é as coisas, né? Eu tinha um negócio que era o seguinte, e tem muitas pessoas também, talvez tenha isso, que tem pessoas que vão pela tendência. Por exemplo, virou uma tendência em que eu fazia a faculdade de logística vai fazer eu ganhar dinheiro. Só que eu estava com uma coisa toda traçada por Deus, um plano todo muito bem direcionado. Só que porque eu vi 4, 5, 6 amigos meus dando muito certo na logística, eu falei, vou para lá também. Hoje em dia o que está dando certo é fotografia. Então eu vou parar de estudar a palavra, eu vou parar de ir pelo meu chamado, eu vou parar de ir para o que Deus me direcionou, pela tendência que está dando certo. Então, tudo isso vai pela identidade que a pessoa tem em Cristo. Né? Quando ela tem essa identidade em Cristo, para ela se torna fácil. Para ela se torna maleável. Para ela se torna uma coisa que não é pesada. E olha só, quando Deus entra na situação, e não espere que Deus entre na situação para que você venha tomar essa decisão, jovem que está nos assistindo. Por quê? Quando Deus entra, Deus muda tudo. Ele muda tudo. Teve uma época, cara, que eu tava... Olha só como que Deus mexe, né? Eu tava trabalhando no emprego, eu tava ganhando super bem, eu era um bom funcionário, não chegava atrasado, fazia hora extra. Eu tava, assim,
eu era um dos funcionários que, se fosse olhar, eu não ia ser mandado embora tão cedo. Até que um dia, eu estava num culto, o louvor caindo, papapá, aquela coisa toda, senti a presença de Deus. Olha só o que eu orei, Felipe. Falei assim, Deus, que seja o seu governo sobre a minha vida, que eu não quero mais viver o natural, eu quero viver o espiritual. E que seja o seu governo a partir de hoje, só a tua vontade. Ponto. Só que isso, no calor da emoção, de um culto totalmente avivado, a gente esquece na segunda-feira aqui que nós oramos. O céu não esquece. O espiritual não esquece. A palavra de Deus fala, o apóstolo Paulo fala que nós somos homens espirituais, discernimos das coisas espirituais. Então, o espiritual, ele pega aquilo, principalmente quando está atrelado ao seu destino de vida. Depois daquilo ali, cara, eu fui mandado embora sem mais, sem menos. A pessoa chegou para mim e falou assim, tô te mandando embora por causa disso. Aí depois, eu tinha um carro, eu perdi meu carro pegou fogo sozinho, e eu perdi meu emprego, a Jennifer também perdeu o emprego dela, nós passamos, assim, uma necessidade grande, claro que a gente não passou fome, porque Deus proveu, e até que um dia eu orei, eu falei, Deus, o que está errado? Eu tô pecando, o que está acontecendo? A única coisa que Deus me falou foi o seguinte, tudo do meu governo é do meu jeito. Foi essa a resposta. E eu ter que abrir mão disso para mim, cara, era muito difícil, porque, eu já tinha comprado um carro, você tem aqui a comodidade do carro, eu já tinha um emprego bom, eu estava ali tranquilo. Só que eu orei, e quando a gente ora, está atrelado a que Deus quer, tudo muda, velho. Então eu tive que abrir mão disso. Então, quando nós temos que abrir mão de alguma coisa, talvez para nós seja muito difícil. Às vezes Deus pede que a gente abra mão. Tudo que abrir mão é renúncia. Sabe? Sai do seu emprego. Igual Jesus. Imagina Jesus chegando para Pedro. Pedro era um pescador. O pescador era um ofício da época. Jesus chega para Pedro, segue-me. Chega para Mateus, segue-me. O cara simplesmente largou isso e começou a seguir. Então, assim, abrir mão é muito difícil. Mas o propósito sempre será maior do que a necessidade. Quando você entende que o propósito é maior do que a necessidade, não se torna um enfado, a renúncia. A gente às vezes confunde pelaquela teologia que foi plantada há alguns anos atrás, a teologia da prosperidade, que foi tão implantada, não que a prosperidade seja errada, mas o evangelho foi focado só em prosperidade, Entendi. E o evangelho, eu creio que não é sobre conquistas pessoais, mas renúncias pessoais. Porque Jesus fala, quem quer vir após mim, negue a si mesmo e pegue sua cruz. Então o evangelho não é sobre conquistas pessoais e renúncias sim, pessoais. E seguir essa tendência às vezes é difícil, mas quando a gente nasce de novo, eu creio que isso é instalado em nós, porque Jesus vai falar para Nicodemo, se você quer vir a mim, nasça de novo, nasça do alto. E quando a gente nasce em lugares diferentes, culturas diferentes. Então a tendência, eu não sigo a tendência mais daqui. A tendência de simplesmente ter um emprego normal, de viver uma vida normal, vida mundana. Mas eu tenho a cultura do alto, a cultura diferente. Cara, isso é tão forte. Você lembra daquele jovem rico que chegou para Jesus? Ele falou assim, Jesus, como é que eu faço para te seguir? Jesus, vai, vende tudo que tens, depois vem após mim. O cara gelou na hora. O cara não quis. Por quê? Fala de abrir mão. E ele era um cara, porque a palavra de Deus fala, jovem rico, não era um jovem pobre. Ele teria que abrir mão de prosperidade, ele queria abrir mão de algumas coisas. E as pessoas talvez esquecem. Mas a mensagem do reino é essa. O reino, primeiro, para você ganhar, você tem que perder. O reino, primeiro, para que Deus faça, primeiro ele tem que desfazer algumas coisas na sua vida. Então, o reino é todo ao contrário do que nós pensamos. Essa cultura do reino, essa cultura dos céus que você mencionou, é isso, cara. É nós abrimos mão da nossa coisa natural e passamos a pensar como pessoas espirituais. Porque a pessoa natural, ela vai pensar o seguinte, vou fazer para ganhar dinheiro, vou fazer porque eu estou aqui, vou fazer para usar como trampolim, vou usar para isso e tal. Pensa sempre no natural, não pondera o espiritual. E quem anda no espiritual, ele tem que pensar pelo espiritual, porque se aquele jovem quisesse seguir a Jesus, Jesus é 100% homem, foi 100% homem, mas também foi 100% Deus. Jesus já sabia do coração dele. Mas Jesus lança aquela lá, lança a braba. Vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem quem me segue. Então, se ele quisesse mesmo o reino, ele ia vender tudo e passar a seguir Jesus. Então as pessoas confundem. O reino, ele mexe na estrutura.
O reino não é do jeito que a gente pensa. O reino é da forma dele. Eu acho isso muito louco. Mas essa questão da prosperidade, da teologia da prosperidade que foi pregada, assim, uma época eu ficava com dó das pessoas, sabe, Felipe? Eu ficava com dó do cara. O cara pega o dinheiro desse suado, trabalha, aí chega lá, dá quentão de oferta. Porque o cara fala que a vassoura que passar não vai ter mais sujeira, né? Que o feijão que for plantar, o corona não pega. Esse tipo de coisa. Só que essas tais pessoas existem porque tem pessoa que procura. Tem pessoa que só começa a seguir a Jesus, e nós entramos naquele mérito de entender o propósito, de entender a identidade, por estar querendo alguma coisa. Deu tudo errado na vida dela lá atrás, e ela acha que a igreja vai ser a bancada da Mega Sena dela. Então ela acha que a igreja vai ser tudo, o solucionador de problemas dela. E não é assim. Jesus não falou que seria ausência de lutas, não. Jesus só falou que estaria conosco. Aí quando Jesus fala, olha, acautelai-vos esses falsos mestres, eles vão aparecer, esses falsos profetas, eles vão aparecer. Muitos virão em meu nome. Mateus 24, 25, ele fala isso. Então, Jesus nos assegurou de tais pessoas. Só que tem pessoas que já estão com a mentalidade tão destruída que elas vão na igreja por quê? Por prosperidade, pela campanha. Eu creio que esse perecimento por falta de entendimento, que vai falar lá em Isaías 5,13, né? Meu povo perece por falta de conhecimento, porque não procura conhecimento, só vai pelo que o pregador ouve. E eu creio que, tipo assim, pelo menos na minha infância, o versículo que mais me incomodava, quando até eu desviei dos caminhos do Senhor, era o Salmo 23:1, que é: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu sempre tive essa interpretação, se eu estivesse com Deus, eu teria tudo. Tanto que depois que eu me converti, eu fui estudar e eu vi que é outro sentido do texto, que é: o Senhor é meu pastor e de nada terei falta, porque Ele é meu pastor. Isso é totalmente diferente, e acho que essa distorção de entendimento leva as pessoas a perecer isso. E distorção porque as pessoas não procuram. Igual aquele versículo que você citou, Oséias 6:3, conheceis e prossegueis e conhecer o Senhor. Às vezes acho que as pessoas ficam muito satisfeitas com o gole do vaso do pregador, de vez buscar direto da fonte do Senhor. Nossa, forte esse negócio, hein? Forte. Olha só que interessante. Tinha aquela mulher do poço, aquela mulher samaritana. Ela está conversando com Jesus. Aí Jesus fala para ela: olha, me dá um pouco dessa água, já cansada da viagem e tal. A mulher: olha, você sendo tu judeu, pedes a mim que sou samaritana? Se você soubesse, mulher, quem te pede água, você me pediria, eu te daria água viva. A mulher fala: me fala onde é que tem esse poço para eu pegar. Então a fonte está do lado dela e ela está querendo o poço. Por isso que tem muitas pessoas que às vezes talvez não rompem na vida. Estão acostumadas com essa vida de poço. Estão acostumados com essa vida de tanque. Tava aquele paralítico lá, daquele tanque de Betesda, que havia 38 anos, que ele não conseguia mais andar. Aí Jesus chega para ele, só que antes de Jesus chegar, ele espera que alguém joga ele, porque o anjo tocava na água, e a água mexia, porque a pessoa que tinha contato com a água era curada. Aí na hora que Jesus chega lá, Jesus fala assim: moço, o que queres que eu te faça? Senhor, há muito tempo eu espero que alguém me jogue na água. É a fonte que está falando: você quer que eu te faça alguma coisa? Se ele pedisse uma cadeira de rodas, Jesus daria uma cadeira de rodas para ele. Só que o homem, ele estava acostumado com a vida de tanque. Só com o momentâneo. Aquela água de poço que você falou que o pregador pode dar, que algumas pessoas falam. Aquela coisa momentânea, aquela coisa trivial, particular que a pessoa pode ter. Enquanto algumas pessoas estão querendo tanque, querendo poço, Jesus está falando: eu te dou a fonte. Eu sou a fonte. É muito mais do que isso. É muito mais do que você vir, ser abençoado, sair fora, está tudo certo. Não. O evangelho não é isso. O evangelho é negar-se a si mesmo todos os dias, vir após mim. O evangelho é renúncia. O reino é perder primeiro para ganhar depois. Então, cara, eu glorifico a Deus. Deus está levantando pessoas como você, como o Mateus, muitos meninos do Upgrade, muita gente a fim de levantar e pregar essa verdade. Porque não é uma coisa de facilidade. O evangelho de facilidades é muito pelo contrário. Uma coisa totalmente diferente. Então, glória a Deus por isso, cara. Forte esse negócio que eu tô.
É muito interessante que até nessa passagem da mulher samaritana, ela vai e apresenta Jesus pro resto do povo. Aí Jesus passa 2 dias com eles. E depois desses 2 dias de ter passado, o povo vira para a mulher samaritana e fala: não, não preciso que você mais me apresente quem é Jesus. Nós o conhecemos quem é Jesus. Então, quando a gente se converte de verdade, a gente conhece Jesus por nós próprios. A gente não precisa ser tão dependentes da igreja. A igreja é necessário em nós, a igreja, a comunhão ali. Tanto que a carta de Hebreus deixa isso claro, que não deixe de congregar, mas essa dependência espiritual, sabe? Não ser tão dependente do pastor. A gente falou isso de algumas lives atrás, que até que não é todo culto que o pregador vai ter aquela mensagem de Deus para você. Querendo ou não, não é todo culto que tem aquele uau, que é a mensagem de Deus específico para você. Porque tem momentos que Deus fala: não, agora eu vou usar, agora não. Agora é que esse ponto é medidas que Deus vai usando para que a vaidade do ser humano não cresça. A gente, o João, o nosso líder que fica aqui conosco, ele não tá presente hoje, ele já dá até o exemplo da lua. A lua só brilha porque o sol bate nela, mas tem momentos que a lua não brilha. Então a gente só vai brilhar no momento que Deus falar: hoje eu quero usar, hoje eu quero ter palavras. É até a palavra da semente que Jesus fala mesmo. Aquela semente que plantou no meio dos predegrais, aquela recebeu com alegria, mas por não se criar raiz em si mesma, ela se perde por causa da palavra que ela se ofende. É bem isso, cara. O João que você fala é o João Carlos, o que usa óculos? É, esse mesmo. Ah, o carequinha, tem o cabelo baixinho. Não é carequinha, não. Me perdoa, João, se você tá vendo. Cara, manda um abraço por ele. Eu amo sua vida, João. Eu trabalhei com ele um tempo no hospital. E é um homem de Deus. Bênção demais o João. Ele falou esse negócio da lua aí. Ele é entendido de Bíblia demais. Mas assim, você falou essa questão aí. Nós temos que entender, as pessoas precisam entender no geral o seguinte: o que nós vivemos no culto é a extensão do que nós vivemos diariamente. Porque as pessoas elas idealizam no pastor, idealizam na pessoa que vai cantar, o fulano de tal vai cantar e eu vou e vou ser cheio. Eu escuto isso, sim. Quem que vai estar? Quem que vai cantar? Cara, Jesus vai estar lá. O importante é isso, Jesus vai estar lá. É claro que nós temos os referenciais de algumas pessoas, glória a Deus, aleluia por elas, só que é uma extensão. Quando o povo iria se apresentar, né, no dia do perdão, que o sumo sacerdote se apresentava no Santo dos Santos, ele ia passar e as pessoas viam diante dele, as pessoas elas já vinham com sacrifício e tinha um altar de sacrifício antes da entrada. Por quê? As pessoas antes de entrar elas já tinham que oferecer. Entende? Então, isso já nos remota o quê? A pessoa, quando vai entrar na casa de Deus, vai entrar no templo, no tabernáculo, né? Ela já tem que entrar queimando. Não é que o pastor vai fazer queimar. Não é que o irmão vai fazer queimar. Não é que o fulano de tal que vai estar cantando vai fazer queimar. Amém. Deus pode usar. Eu creio nisso. E tem muitas pessoas que dependem disso. Só pegam carona na unção dos outros. Mas Deus também, ele tem comunhão com você. Porque tem pessoas que são assim, cara. Elas são tão apaixonadas com Jesus que ela pode estar no ônibus. Deus pega ela lá e ponto final. Deus pode pegar ela no ônibus, Deus pode pegar ela no serviço, Deus pode pegar ela no trabalho, na escola, na faculdade. E Deus pode pegar ela no culto. E quando isso acontece, uma coisa que até eu e Tarine falamos no ano passado, que o ajuntamento de brasas provoca uma labareda. Então imagine se cada braseiro já sai de casa queimando e fala assim: hoje eu vou para aquele lugar, eu quero sentir a presença de Deus, eu quero oferecer, eu estou indo para oferecer um culto racional e agradável ao meu Senhor. O que é isso que ele merece? Um culto racional, um culto agradável, que minha adoração chegue com um aroma suave nas narinas dele. É isso que eu quero. Então, se as pessoas entenderem isso, nós não teremos mais tanto cultos frios como algumas pessoas falam por aí. Mas tem culto frio por quê? Porque tem uns que já saem de casa com essa mentalidade. O fulano vai estar lá. Mas se o fulano tiver, não vai funcionar. Já sai de casa frio. Não, a gente já sai de casa queimando, mano. É pelo que você vive no secreto. É pelo que você buscou no secreto. É pelo tempo de oração que você tem. Aí o pastor tem que chegar na igreja, carregar uma igreja pesada. É por isso. Então nós precisamos entender que todos nós somos braseiros. E quando nós chegamos num lugar, provoca uma labareda.
Leonardo Henry, ele falou assim uma vez, que se a igreja tivesse tantos intercessores como ela tem conselheiros, teríamos um avivamento em um ano. Acho que essa mudança de mentalidade que a igreja precisa ter, às vezes a gente fala, não, se o culto mudar isso aqui, vai ser melhor, mas será que eu estou orando pelo culto? Será que eu estou ali intercedendo pelo culto, intercedendo pelo meu pastor? Eu acho que isso ia mudar muito e ia evoluir a igreja para outro patamar, porque tem assuntos que hoje o pastor tenta evoluir, eu vejo que o pastor tenta evoluir, mas ele tem que voltar atrás porque as pessoas escolheram continuar na etapa de semente, não criar raízes, então elas não evoluem. E exemplo, escatologia, às vezes o pastor quer tratar um assunto de escatologia, mas as pessoas nem entenderam a mensagem da cruz ainda, então ele tem que voltar atrás na mensagem. Exatamente. E não evolui. Tem um certo tato, né, para falar, né, Lipe? Tem que ter um certo tato, porque o apóstolo Paulo fala, olha, não posso vos dar ainda comida sólida, mas leite vos dou, porque vós não está preparados ainda para comida sólida. Então tem pessoas que ainda estão nesse nível, né, e estão nesse nível talvez por não ter a mesma intensidade de busca ao Senhor, e quando o pastor ele quer falar algo, uma revelação profunda, principalmente de escatologia, do Apocalipse, ele tem que ter um certo tato, porque se ele tiver que falar a coisa pesada mesmo, tem gente que não suporta, porque Jesus ele falava às multidões, falava por parábolas, aí perguntaram a Jesus, por que você fala por parábolas? Porque eu não quero que eles entendam. E Jesus ensinava os discípulos, porque os discípulos, Jesus já estava tratando, Jesus já estava mudando a estrutura dele. Então, além de igreja, primeiro nós somos discípulos. Nós não somos multidões. Nós não fazemos parte da multidão. Nós fazemos parte dos apóstolos, dos discípulos, daquele que ele comissionou. Nós somos sim essas pessoas que Jesus chamou. Então, tirar essa mentalidade de multidão, sabe? Eu vou onde tem pão para ser multiplicado. Eu vou onde tem coisa para ser multiplicado. Não. Quando Jesus ele deu um discurso muito pesado para eles, que está em João capítulo 6, aí os discípulos falam, quem pode ouvir esse discurso? Quem pode suportar isso? Aí Jesus fala, vocês querem sair também? Porque muitos daqueles saíram. E sobraram 70. Aí Jesus fala assim, queres vós sair também? Aos apóstolos, Senhor, para onde? Para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Ele tem as palavras de vida eterna, cara. E se ele tem as palavras de vida eterna, são as palavras de vida eterna que nos alimentam. E quanto mais nos alimentarmos da palavra de Deus, menos tato o pastor precisa ter, menos curvo o pastor precisa entrar, porque ele já pega uma igreja que já quer palavra. Felipe, eu estou observando isso, eu não sei se você notou isso, cara. Hoje as pessoas estão com muita fome. E eu vejo isso principalmente nos jovens. Eu já vejo aquela profecia de Joel do capítulo 12, versículo 26, ela se cumprir. Por quê? As pessoas estão com fome. As pessoas estão querendo, elas querem aprender. As pessoas, mano, elas não se contentam mais com uma pregação de alguns anos atrás. Com essa coisa coloquial, com essa coisa padrão, e que eu tenho que me tornar um ótimo orador para que eu venha pregar. Não, meu irmão. Antes de você se tornar um ótimo orador, faça curso de oratório, você tem que se tornar alguém conhecedor da palavra, conhecedor de Deus. Entende? Então eu vejo isso, cara. Então ele tem as palavras de vida eterna. Quanto mais palavras de vida eterna tivermos, cara, menos tato, sabe? Mais avivamento, mais o agir de Deus vai acontecer. E eu creio muito nisso, que esse tempo está chegando. Eu vejo isso pela essa mentalidade tem mudado, porque a igreja tem entendido que não é simplesmente conquistar, mas discipular também, ao ver um discipulado, porque cronologicamente Marcos foi o primeiro evangelho escrito, e Marcos 16:15 todo mundo conhece a ordem de por todo mundo pregar evangelho, que é um chamado de Jesus por evangelismo. Só que depois vem Mateus 28:19 e de fazer discípulos. Então tem essas duas etapas que precisa discipular. No evangelismo você fala igual Jesus no meio de parábolas, falar para a multidão, mas depois os discípulos precisam tratar esses assuntos para que isso se consolidar. Você entendeu? Consolidar. Isso aí. Consolidar nos discípulos para que isso fique firme, eles fiquem firmes na palavra, para ter aquele que Efésios 4 vai falar, para que não sejam levados para qualquer vento de qualquer doutrina. Então, estão firmes, e acho que por esse entendimento da igreja de discipular, eu creio que por isso que a igreja tem avançado tanto.
Cara, e nós temos uma grande prova disso. Foi assim que se iniciou a pandemia, velho. Começou essa pandemia, o povo ficou louco. E assim, principalmente a igreja. Por que principalmente a igreja? Porque, claro, você até citou aí o versículo que a gente precisa se congregar. A gente precisa ter esse momento de comunhão. Então, como muitas pessoas ficaram em casa e muita gente não tem essa cultura de buscar Deus em casa, precisa estar na igreja, eles foram despertados para isso, cara. Eu preciso buscar mais da palavra. Eu preciso buscar mais. Eu não estou no ambiente de culto. Glória a Deus. Deus tirou ali o Satã que está agindo na vida do prefeito. Ele acalmou aquele negócio. Só pode. Acalmou e, entre aspas, deve estar rugindo dentro dele aquele negócio. Né? Deus abençoe o prefeito de Belo Horizonte. Mas, até então, nós estávamos em casa. Até então, nós tínhamos que buscar em casa. Então, cara, eu vejo muito isso. Eu vejo muito essa fome. Toda vez que vem uma crise, né, vem a oportunidade perfeita para que homens fortes, homens de revelação, pessoas de revelação se manifestem e falem, cara, Jesus quer fazer isso. Jesus quer falar isso. Jesus quer transmitir isso. Então, esse tempo de crise é propício para que homens de Deus comecem a ensinar a palavra. Então, cara, para essa juventude, o conselho que eu posso dar é: destrincha nas Escrituras, conhecer o Senhor, prossegue conhecer o Senhor. E quanto mais dele você buscar, o que Jesus falou? Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Mas isso é para todas as coisas. Buscai. Meu filho, busca que uma hora se acabe encontrando. Não é isso que Jeremias fala? Jeremias capítulo 33? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, cara, eu vejo muito isso, eu glorifico a Deus demais por isso, porque essa crise veio para despertar a igreja, para que a igreja entenda que ela não está limitada a 4 paredes. Ela tem um chamado universal, esse chamado que você citou aí, de Marcos também. Então, eu vejo muito isso. E essa pandemia veio, essa crise veio para dar um despertar, para dar um, assim, balança, galera, vamos acordar. Nós vemos até o padrão de alguns lugares que já estão, né, até mudando as suas rotinas, ensinando mais palavras, ensinando mais em casa, tendo esse contato. Por quê? O que nós estamos fazendo aqui também é uma forma de discipulado, porque estamos falando a pessoas que querem buscar o Senhor. É o tete-a-tete, é o próximo, isso é discipulado. A igreja de Laodiceia, ela passou por isso, ela viveu por isso. Depois que veio Filadélfia, nós sabemos que as 7 igrejas do Apocalipse, elas são cíclicas, então vivemos um tempo, em geral, da igreja de Laodiceia, e a igreja de Laodiceia era uma igreja já morna, porque se conformou com o estado que estava, para ela estava tudo tranquilo, né? Não era quente nem frio. Então, assim, precisamos que as pessoas sejam despertadas. Gente, vamos despertar, vamos buscar mais a Deus, vamos buscar mais a palavra, vamos pregar a verdade, vamos parar de ser esses crentes mimimi, começar a viver, sim, a verdade de Cristo. Só uma pausa aqui para dar boa noite para minha mãe. Bênção, Deus abençoe. Eu vejo isso muito como na passagem ali dos discípulos. Jesus dormia no barco tranquilamente até que veio a tempestade. Aí eles viram, não, preciso acordar Jesus, eu preciso dele aqui. Essa mentalidade que nos havia, que a gente só precisa de Jesus acordado em momentos de tempestade, a tempestade mudou isso nos discípulos, fez os discípulos entender Jesus. Eles vão falar, você vai deixar a gente morrer? Eles colocam até a culpa em Jesus, quando é esse crente mimizento, a gente fala, chega a tempestade, a gente fala para Jesus, você vai deixar a gente morrer, não vai fazer nada, sendo que a gente deixou ele dormindo durante todo o percurso. Isso muda a mentalidade dos discípulos, que Jesus fala com ele, vocês não têm fé, vocês não teve fé, pensou que eu ia deixar vocês morrer, e isso mudou a mentalidade dos discípulos. Eu acho que a tempestade, ela muda a mentalidade das pessoas. Cara, dá até uma pregação isso aí que você falou, cara, uma revelação muito forte. Olha só, o ambiente que Jesus tira os apóstolos, a maioria, era o barco. A igreja é representada primeiramente pelos apóstolos, né? A igreja se inicia com eles. Quando vem a tempestade, quem vai acordar Jesus? Os discípulos, que são a igreja. A igreja desperta para que Jesus se levante e acabe com a tempestade. Olha só que forte. Então a tempestade,
corona, pandemia, crise econômica, veio despertar. A igreja desperta, a igreja busca e o Senhor se levanta. E quando ele se levanta, meu filho, não tem tempestade que vai contra ele. Isso é tão forte que aquela mulher sirofenícia que estava buscando a Jesus, os historiadores falam que estava 3 dias clamando, e Jesus fala assim, olha, não é lícito tirar pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Só que aí os discípulos falam com Jesus, Senhor, essa mulher já está nos buscando há 3 dias. Aí Jesus atende ela. Só que Jesus atende ela depois que os discípulos falam. Por quê? Quando os discípulos intercedem, quando a igreja intercede, Jesus atende a multidão. Quando Jesus intercede, quando a igreja intercede, Jesus acalma a tempestade. Quando a igreja se levanta para orar, Jesus se levanta para dar ordem para o mar e para o vento. Então, isso é muito forte. Só que a gente não precisa chegar até esse ponto. Porque se Jesus estava dormindo, e a primeira coisa que Jesus fala, depois que ele repreende o vento e o mar, fala assim, olha, por que vocês são tão tímidos, homens de pouca fé? Então, a gente precisa também ter a ousadia e a intrepidez de falar, vento, mar, aquieta-te, porque eu estou em nome do Senhor. Eu sou embaixador do céu. Eu sou um embaixador de Cristo aqui nessa terra. E se eu sou embaixador de Cristo aqui nessa terra, eu estou levando o nome dele às nações, aos 4 cantos. Então, cesse em nome de Jesus. Então, a igreja, eu creio em nome de Jesus que ela já está se levantando para dar uma voz só. Pandemia, você pode até se levantar, mas você não vai calar a nossa adoração. Fecha a porta de igreja, vamos adorar por aqui. Fecha a porta de igreja, vamos para as casas. Não tem como mais aglomerar nas ruas, né? Como teve o evento do Luca Martini, que foi interrompido. Mas, em nome de Jesus, quando esse rapaz vier aqui de volta, muita gente vai ser curada. Porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Então, eu creio muito nisso, que a igreja já está se levantando com uma voz firme, sabe? Como a noiva mesmo. A noiva que está inconformada já. Aquela noiva que já não está se envolvendo mais com as coisas do mundo. E já está clamando. E quando ela clamar, cara, nós estamos acelerando a volta de Cristo. Eu creio muito nisso. Acho que esse levantamento em Ezequiel, esse levantamento de ossos, né, é muito mais que uma exposição doutrinária que Ezequiel nem faz. É só uma unção que ele tem. Ele fala, ouvir a palavra do Senhor, ossos se juntem, levante. Essa unção que a igreja tem juntado, essa unção através do purificamento, da santidade que a igreja tem buscado, que é muito importante essa santidade. Tanto que lá em Provérbios, que é um livro de conselhos, mas tem algo muito interessante que eu estava reparando, lá em Provérbios 25, no versículo 4, vai falar assim que tirando as escórias da prata, o fundidor ele pode fazer um vaso. Então, quando a gente tirar essas escórias de nós, que é esses pecados, renúncias também, aí o fundidor vai poder formar um vaso ali em nós, ele vai poder renovar esse vaso e foi fazer um vaso reluzente, de uma prata tão reluzente que vai refletir o rosto do Senhor. Cara, é muito forte isso. E talvez a pandemia, esses problemas, até para quem esteja assistindo a gente, talvez muitas circunstâncias que chegam até nós, é para tirar as pequenas escórias, é para tirar as pequenas poeiras. Quando um vaso ele vai ser reformado, ele vai ser... Minuto, rapaziada, essa aí travou. Ela vai voltar. Em nome de Jesus. Voltou. Tá me ouvindo? Voltou. Me ouvindo? Você também parou para mim aqui. Devo ter dado uma paradinha de internet. Mas agora tá de boa, tranquilo. Demorou. Eu tava falando o seguinte. Talvez até as circunstâncias, os problemas chegam para que Deus venha tirar as pequenas escórias. Por quê? Principalmente para crente, você sabe disso. A melhor forma para que uma pessoa venha consertar de vida é quando o problema chega. É quando a provação chega. Não é isso? A própria apóstolo Paulo falou. As leves e momentâneas tribulações não podem se comparar com a glória do porvir. Então elas vêm até nós para forjar o nosso caráter. Para fazer com que nós venhamos a melhorar. Para que as escórias venham cair. O vaso, quando ele vai ser reformado, quando ele vai ser refeito, quebra toda a estrutura dele, joga ali a água e mistura o barro. Ele passa com um rastelo no barro para tirar as impurezas.
Quando você for numa olaria um dia, se tiver essa oportunidade, você vê. Ele pega um rastelo e passa no barro, assim, ó. E o rastelo vai tirando as pedrinhas, sabe? Então, às vezes, o rastelo tá passando, é para que as pedrinhas venham sair. Porque se essas pedras estiverem junto na nossa estrutura, na hora que vier o problema, o vaso não aguenta. Então, é por isso que o rastelo está passando. Amém. A gente tem mais uns 5 minutinhos. Essa live vai ficar salva no YouTube, no Spotify, ali no Teaser, aqui também no GTV. Depois, se você está ouvindo aí depois compartilhe, confere. A gente tá dando sempre 5 minutinhos para o convidado evangelizar aí, falar por que devemos aceitar Jesus, o porquê Jesus vale a pena. Jesus vale a pena porque Ele é tudo. Jesus será o tudo no dia do seu nada. E nós precisamos entender que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele se tornou o caminho por nós. Nós estávamos em trevas, nós já estávamos condenados, mas Jesus, Ele tornou o caminho para nós. Ele tornou o caminho aberto para nós. Antes, para você chegar ao Pai, tinha uma burocracia. A burocracia era o véu. Ele rasgou o véu de alto a baixo para que a gente tenha acesso à vida. Eu quero falar para que você que esteja ouvindo a gente, Ele quer te dar uma vida eterna, uma vida muito além dessa. Quando todas as coisas passarem, quando todas as coisas se consumirem, quando chegar no fim dos séculos, no fim de todas as coisas, você será salvo, você irá reinar, você irá reinar junto conosco, você irá fazer parte desses que irão, que Jesus vai falar assim, vinde benditos de meu Pai. Não existe melhor coisa do que você escutar além disso no final. Para uma reforma, precisa ser quebrado, precisa ser refeito de novo. Mas eu quero falar para você, vai valer a pena, em nome de Jesus. Lipe, só uma pergunta para você. Cara, você tem sonho de escrever algum livro? Algum dia? Não sei, acho que sim. Eu gosto de ler. Acho que sim. Porque eu estava orando mais cedo e Deus me mostrou, e eu esqueci de falar, eu lembrei agora. Eu via, Deus me mostrava, eu via você com aquele negócio grande, Kindle, e um iPad grande, e você falando assim, por onde eu começo? E você começando a fazer, cara. Eu não sei se você tem esse sonho, mas eu via você com esse tablet grande, escrevendo um livro, alguma coisa evangelística assim, era muito forte. Eu estava orando mais cedo e Deus me mostrava isso. Em nome de Jesus, nós vamos ter aí breve nas livrarias. Amém. Filipe do Carmo. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus pela sua vida. Te agradeço. Em nome de Jesus, recebo. Pelo nome do Senhor, para a glória dele. Em nome de Jesus. E eu queria agradecer a sua presença. Muito obrigado por ter cedido esse tempo precioso. Aprendi muito. E creio que quem assistiu aprendeu muito, quem vai assistir vai aprender muito, em nome de Jesus. Amém. Eu queria agradecer também a oportunidade, você, o Mateus, amo demais a vida de vocês, são ministros do Senhor, e Deus em Cristo possa continuar abençoando vocês. A honra foi toda para mim estar aqui com vocês, estar compartilhando esse momento. É sempre bom estar falando a palavra de Deus e estar com vocês é sempre muito bom. Deus abençoe. Gostei muito de estar aqui. Amém. Obrigadão. Com Deus. Tamo junto com Deus. Deus abençoe.